meus amigos, meus irmãos. Meu nome é Luciene, eu sou colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, iniciando as palestras comemorativas do 21º aniversário da nossa casa. Gratidão imensa é a que sinto por essa casa que nos acolhe a todos, dando-nos a oportunidade de aprender e de servir. O Evangelho nos diz que o amor é de essência divina, que é o sentimento por excelência. Quando Jesus pronunciou essa palavra, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Nossa história de hoje, meus irmãos, é uma história de amor, do mais puro e profundo amor ao próximo. Nossa conversa será sobre Irmã Rosália. Eu quero apresentar a vocês essa filha da caridade a quem toda Paris lamentou no momento de sua morte, em 1856. Lamentaram porque eles a amavam. Por mais de 50 anos, ela dedicou-se aos necessitados em um dos bairros mais carentes de Paris, enquanto aumentava a consciência da sociedade sobre as necessidades desses nossos irmãos. Ela dirigiu uma creche, uma escola, um orfanato, um lar para idosos, uma farmácia, um dispensário de roupas e de alimentos. Recolheu e cuidou dos doentes e mortos durante 3 epidemias de cólera. Cuidou dos feridos durante 2 revoluções. Nenhuma filha da caridade era mais respeitada por seu exemplo e vida do que Irmã Rosália. E nós não estamos aqui fazendo homenagens personalistas, materiais, porque os espíritos superiores há muito prescindem disso. O que tentamos fazer é mostrar a mensagem do Cristo na prática, pelo exemplo de vida da nossa irmã. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a mensagem de Irmã Rosália em seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A mensagem intitula-se A Caridade Material e a Caridade Moral. No texto, Irmã Rosália nos fala com bastante propriedade sobre a caridade e todas as suas formas de expressão. E por que ela consegue nos falar assim com tanta propriedade? Porque ela exemplificou, ela viveu a caridade durante toda a sua existência. Num trecho da mensagem, ela diz: se pudesseis saber da alegria que experimentei quando encontrei aqui no além aqueles a quem em minha última existência me fora dado servir. E é sobre essa existência e as preciosas lições que contém que vamos falar a partir de agora. Jean-Marie, seu nome de batismo, nasceu a 9 de setembro de 1786 em Confort, uma localidade próxima à fronteira da Suíça, nos Alpes franceses. Seus pais eram pequenos proprietários montanheses de vida simples, mas que gozavam de um certo conforto e de real estima entre todos os habitantes da região. Era uma família de gente honesta, trabalhadora, justa e generosa. Jean-Marie era a primeira das 4 filhas do casal. De temperamento alegre, obstinado e atrevido, Jean-Marie tinha apenas 3 anos quando estourou a Revolução Francesa em 1789. Com a Revolução, houve o crescimento de um sentimento antirreligioso e muitas decisões foram tomadas para eliminar a influência da Igreja Católica do contexto social e político do país. Quando em 1793 a Constituição Civil foi imposta ao clero, a casa da família de Jean-Marie tornou-se um verdadeiro refúgio aos padres que resistiam à situação. Numa atmosfera de fé sólida e exposta sem cessar ao perigo da denúncia, Jean-Marie fez a sua primeira comunhão no sótão de sua casa à luz de uma vela. Já aos 7 e 8 anos, Jean-Marie era muito madura, generosa e com bastante influência sobre os seus companheiros de brincadeira. Ela adorava brincar de escolinha e tinha de ser a professora. Brincava de casinha e tinha de ser a mãe das suas irmãs. Na humilde hospitaleira casa em Confort, todos os viajantes e necessitados encontravam assistência. Essa era a regra da casa. Mas tanta generosidade não foi o suficiente para o coração da menina,
que desde muito cedo se preocupava com aqueles que necessitavam. Todas as delícias de sua casa eram divididas por ela com aqueles que passavam pelo caminho. Certo dia, seu avô lhe deu um saco de moedas e ela apressadamente correu para a estrada para esperar os necessitados e dividir com ele aqueles recursos que seu avô havia lhe dado de presente. No entanto, a morte de seu pai e de uma irmãzinha mais nova, de apenas 4 meses, abalou toda a família. Jean-Marie tinha apenas 10 anos e ocupava-se da responsabilidade de ajudar a sua mãe, especialmente no cuidado de suas irmãs menores. Com o passar do tempo, preocupada com a educação de sua filha mais velha, a mãe de Jean-Marie confiou a Ordem das Ursulinas de Gers. E foi no hospital desta cidade que Jean-Marie conheceu a Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E também teve o seu primeiro contato com as misérias humanas. Descobriu então a sua vocação. Ela gostaria de ser uma filha da caridade para levar apoio e auxílio aos necessitados onde quer que eles se encontrassem. Aguardou então a idade mínima exigida para fazer a sua entrada na ordem que tanto a encantou. A 25 de maio de 1802, Jean-Marie chegou à casa-mãe das Filhas da Caridade, em Paris, para dar início à sua formação. A vida austera do seminário, a falta de atividade, de ar, de espaço, bem como a sua delicada sensibilidade, alteraram a saúde da jovem irmã. Seu padrinho, então, o padre Emery, providenciou para que ela fosse transferida à casa das irmãs do bairro de Mouffetard, um dos mais miseráveis da cidade, para dedicar-se inteiramente ao serviço aos pobres. Mas Jean-Marie tinha muitas saudades de casa, especialmente de sua mãe. Ela escreveu inúmeras cartas, revelando esta saudade, revelando a dor da separação, mas revelando também a convicção de que havia encontrado ali, na casa das irmãs de caridade, naquele bairro pobre, o seu lugar, a sua casa, a sua possibilidade de auxiliar aqueles que realmente eram deserdados da sorte, necessitados de tudo. Com o fim do seminário, ela recebeu o nome de Irmã Rosália e permaneceu naquele bairro até o fim de sua vida. Feliz na fidelidade à sua vocação, Irmã Rosália dizia sempre: uma filha da caridade é como um marco sobre o qual todos os que estão cansados e sobrecarregados têm o direito de depositar os seus fardos. Em 1815, com apenas 29 anos, foi nomeada superiora de sua comunidade. Todas as qualidades de devotamento, de autoridade, de humildade, de compaixão e a sua capacidade de organização se revelaram nesse período. Ela abriu um dispensário, uma farmácia, uma escola, um orfanato, uma creche. Logo, toda uma rede de obras de caridade foi estabelecida para combater a pobreza. Sem esquecer, contudo, a inconfundível prioridade da visita domiciliar aos pobres. Serviço que desempenhou durante quase toda a sua vida com zelo incansável e com imensa generosidade. Todos os dias, Irmã Rosália percorria as ruas e becos, pesado cesto na mão, passo apressado. Ela conhecia cada rua, cada família, cada pessoa, cada situação. Sua atuação entre os mais sofridos brotava de convicções muito profundas. Brotava de sua fé em Deus. E a fé de Irmã Rosália era uma fé ativa. Ela via Deus em todos os necessitados e tinha certeza de que para servir a Deus era necessário servi-los. Conseguia apontar caminhos novos e eficazes na superação das dificuldades mais desesperadoras. Irmã Rosália acompanhava também jovens estudantes, especialmente de Direito e de Medicina, que estavam à procura de uma boa maneira de fazer a caridade ou de conseguir fazer alguma boa obra para alguém. Ela os ensinava a visitar os pobres em domicílio, recomendando-lhes paciência, cortesia,
Assim, Irmã Rosália formou para a caridade pessoas das mais diferentes camadas sociais, que aprenderam com ela a considerar os necessitados como seus verdadeiros irmãos. Durante duas revoluções na França, a de 1832 e a de 1848, Irmã Rosália sofreu com seu povo. Tentava acalmá-lo com palavras de paz e amor. Não hesitava em enfrentar barricadas para socorrer os combatentes feridos de qualquer grupo que fossem. No meio dos combates, quando pediam que ela se protegesse, ela respondia: "Vocês acreditam que tenho vontade de viver enquanto massacram meus filhos? Salva oficiais perseguidos na multidão e esconde os rebeldes dos dois lados das trincheiras." Faltava trabalho à irmã Rosália no bairro de Mouffetard. As epidemias de cólera se seguiam uma atrás da outra. A falta de higiene e de recursos mantinham a gravidade e a persistência dessa terrível doença. Mais particularmente em 1832 e em 1846, a dedicação demonstrada e os riscos assumidos por Irmã Rosália e por suas companheiras foram além da imaginação. As irmãs assistiam os vivos, acompanhavam os moribundos e enterravam os mortos. A própria Rosália foi vista apanhando cadáveres nas ruas. Ela recolheu, deu abrigo e cuidou de centenas de órfãos deixados pela doença. Foram mais de 70 crianças em um só dia. Irmã Rosália nunca permitiu que os recursos que entraram naquela casa de amor fossem utilizados em benefício próprio, ou para melhorar ou dar algum supérfluo às instalações físicas daquela instituição. Não, tudo que ali entrava tinha um destino certo: o socorro aos necessitados. Conta-se que uma vez, uma irmã que convivia com a irmã Rosália resolveu lhe fazer uma surpresa e, vendo que sua escrivaninha estava velha e gasta, fez, por assim dizer, uma vaquinha com as outras irmãs e outros colaboradores da casa para lhe comprar uma escrivaninha nova em folha. Felizes da vida, achando que irmã Rosália adoraria aquele gesto de gratidão e carinho, foram lhe entregar a escrivaninha. Quando irmã Rosália colocou os olhos no móvel novo, se desfez em lágrimas, porque ela não entendia como um recurso precioso daquele havia sido gasto com alguma coisa supérflua, ao invés de ser destinado àqueles que necessitavam, àqueles que precisavam muito mais do que ela naquele instante. Assim, com a reação da irmã, não houve outra saída senão vender a escrivaninha e reverter o dinheiro em benefício daqueles que precisavam. Sorridente e atenta, irmã Rosália servia de traço de união entre os pequenos e os grandes, entre os fracos e os poderosos. Até o fim da sua vida, embora progressivamente cega, ela continuou acolhendo a todos os que Deus colocava em seu caminho. A 7 de fevereiro de 1856, após uma curta, mas sofrida doença, em que irmã Rosália suportou os tratamentos mais dolorosos, sem nada reclamar, ela desencarna. Sua mãe havia desencarnado 3 dias antes, mas essa notícia nunca chegou à irmã Rosália. Toda Paris lamentou sua morte. Uma verdadeira multidão acompanhou seu cortejo pelas ruas da cidade. No cemitério de Montparnasse, em seu túmulo, até hoje cheio de flores, existe uma cruz com uma inscrição que diz: "A irmã Rosália, dos seus amigos reconhecidos, os pobres e os ricos." Irmã Rosália é então um modelo para todos nós. Ensina-nos que a trajetória no bem pode ser vivida concretamente em meio aos desafios do nosso tempo. Nessa época de tensões e de grandes sofrimentos, ela é o exemplo de mulher forte e destemida, verdadeira enviada de Deus,
para o auxílio aos pobres e marginalizados. Vamos aprender com sua vida e por sua palavra o que é transformar a sua trajetória em ação de serviço e amor ao próximo, o que vem a ser a verdadeira e a sincera caridade. Mateus, no versículo 12, nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. E um coração que transborda amor só pode ter em suas palavras verdadeiras lições a iluminarem a nossa vida e o nosso dia a dia. Vejamos algumas delas. Há tantas maneiras de fazer a caridade. A pequena ajuda que damos aos pobres em gêneros ou em dinheiro não pode durar muito tempo. É preciso ter em vista um bem mais completo, mais duradouro. Estudar as suas aptidões, saber o seu grau de instrução e conseguir-lhes trabalho, a fim de os ajudar a sair da difícil situação em que se encontram. Seja gentil e ame. O amor é o primeiro presente que você dá aos pobres. Eles apreciarão a sua gentileza e o seu carinho muito mais do que qualquer coisa que você os dê. Se você quer que alguém te ame, ame primeiro. Se você não tem nada para dar, dê a si mesmo. Então, meus irmãos, meus amigos, assim me despeço de vocês, lembrando que o conhecimento de biografias como essa é como vitamina para nossas almas. Nos fortalece, nos anima, nos impulsiona ao trabalho no bem. Conhecer a trajetória de Irmã Rosália nos revela o que é a verdadeira grandeza de alma, o que é a prática da verdadeira caridade. Irmã Rosália soube estimular aquele que tem para que se doasse àquele que não tem. Estimular aqueles que procuram algo de bom para fazer a tomar contato e conhecimento do dia a dia daqueles irmãos que sofrem, que nada têm, que perambulam pelas ruas necessitados de tudo. E é assim, com esse exemplo prático de vida, que vamos aprender a fazer a nossa parte, pouco a pouco, dia a dia, dentro das nossas possibilidades, doando de nós o mais precioso, o tesouro do amor do nosso coração. É assim, seguindo o exemplo daqueles que nos precederam, conhecendo e estudando a doutrina espírita, que vamos aprendendo a cada dia mais. Melhorar e iniciar o processo da nossa reforma íntima. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.